Um ponto crucial das avaliações psicológicas que promovem desvio de propósito no Brasil se deve à não capacitação dos peritos que realizam essas avaliações. Eles são qualificados como peritos a partir de cursos que são feitos à distância e que têm a duração de 20 horas. Então, durante um final de semana, né, nasce um novo perito forense. A cada final de semana nascem vários peritos forenses. E peritos que passam a integrar uma lista nacional de peritos especializados na avaliação de crianças vítimas de abuso sexual. Essa falha, né, essa falta, essa lacuna, né, devido à não qualificação adequada de peritos, eu ouvi, né, da opinião da comissionada Esmeralda, a Rosemena, da CIDH, há alguns anos atrás, e ela foi muito diretiva, muito assertiva. Ela falou: Ana Maria, o problema no Brasil está muito nas perícias, porque é aí que há um desvio, é aí que há indução ao erro. Não é possível se pensar que em 20 horas, à distância, um profissional da área possa ser capacitado, esteja devidamente competente para avaliar uma criança que está sofrendo abuso sexual intrafamiliar. Na verdade, essa avaliação ainda incorre, talvez pelo despreparo dessas pessoas, ainda incorre num erro gravíssimo, num erro severo que maltrata as crianças, que é o erro de cometer acariação. É colocada a criança junto com aquele que ela apontou como sendo seu abusador numa sala, com uma pessoa estranha, que é a perita ou o perito, né? E ali a criança deve sustentar, por demanda deste perito, deve sustentar o que ela disse que o pai fazia, na frente do pai. Então, isso é uma revitimização muito perversa, porque a criança já está amedrontada, já está intimidada, e os preconceitos desses profissionais que são completamente despreparados levam a critérios do tipo: se a criança se aproximar, se a criança responder ao pai, se a criança sentar no colo do pai, então não teve abuso. Se a criança chorar, não teve abuso, ela está chorando porque a mãe fez alienação parental. Então não tem como a criança se comportar senão corroborando que é alienação parental e que não houve abuso sexual. Além disso, quando a criança ainda consegue descrever as práticas abusivas, isso é compreendido por esses peritos e peritas como sendo implantação de falsas memórias. Uma criança, ela não pode ter falsas memórias do que ela não conhece. Ela não pode memorizar fatos e descrições e detalhes sobre
ereção e ejaculação se ela não tem nenhum conhecimento cognitivo de que isso acontece na sexualidade adulta de um homem. Então, as referências a o piu-piu do papai faz ginástica e fica grande e sai uma gosma branca, não pode ser atribuído a uma memória falsa. Não há como memorizar o que ela não conhece, o que ela não viu, não pegou, não cheirou, não experimentou. Então, é pela experiência que a criança retém as imagens mnêmicas e só pela experiência. É impossível que se coloque um chip, um verdadeiro chip na cabeça de uma criança para que ela repita alguma coisa que está fora do mundo cognitivo dela, dos recursos cognitivos, de memória, de linguagem. Ela não consegue reter e não consegue relatar episódios em que ela não tenha participado. Esses laudos muitas vezes ainda incorrem num outro erro grave, que se refere à distância entre o examinador e a criança e a mãe da criança. Então, nós temos laudos que são confeccionados à distância, ou seja, o examinador, o perito, a perita, nunca viu a criança. O examinador, o perito, a perita, nunca viu a mãe da criança. E emite um laudo onde atribui, né, que a criança é mentirosa e que a mãe tem patologias graves. As patologias mais frequentes que são atribuídas às mães são as patologias referentes a distúrbios psicóticos graves, severos, esquizofrenias, depressões severas e, sobretudo, um sintoma que é comum em quase todos os laudos, que é a mania de perseguição. Isso porque, a partir desse laudo, qualquer referência que a mãe faça a uma perseguição real que ela esteja sofrendo desse genitor, isso só vai corroborar a mania de perseguição, o sintoma persecutório dela. Então, é armado, né, uma rede que tudo, né, leva para a conclusão de que a mãe é doente mental. E isso se torna uma prova de doença mental. Esses laudos que são feitos, né, na sua grande maioria por psicólogas que não têm a prerrogativa de fazer diagnóstico psiquiátrico, mas que emitem laudos com sintomas e quadros psiquiátricos. Recomendam que o juiz obrigue a mãe a tomar medicação de tarja preta. E muitas vezes não chegaram a ver sequer esta mãe, que elas atribuem esquizofrenias, quadros persecutórios, depressões, enfim, né? Alucinações auditivas, sem ter estado com aquela pessoa, com aquela mãe, né? Afirmam que a mãe tem alucinações auditivas. Então, esses laudos, eles são fraudados, sim, e fraudados de uma maneira criminosa. Não teria outra palavra para falar. Fraudados de maneira criminosa, porque você não pode atribuir quadros psiquiátricos desta ordem, recomendar medicação psiquiátrica para uma pessoa que você não tem a prerrogativa, inclusive,
de escrever sobre isso. Ao psicólogo é dado o dever de descrever sintomas e comportamentos, mas não diagnosticar. O diagnóstico psiquiátrico tem que ser feito por um psiquiatra. Mas muitas vezes a justiça também tem psiquiatras de confiança, que é o nome que se dá para o grupo que acompanha as varas de família. Então, existem os psicólogos de confiança e os psiquiatras de confiança. E mesmo quando a mãe consegue outros laudos, inclusive de serviço público, de especialistas, de peritos internacionais, isto não é nem considerado, porque a psicóloga disse lá no laudo que ela é doente mental. Então, é isso que vai valer. E é isso que vai levar o juiz a afastá-la, que é outra coisa que também não se sustenta, porque mesmo as mulheres portadoras de algumas alterações mentais, sim, as de verdade, elas devem, sempre é recomendado que elas cumpram a maternidade. É claro que com todo um acompanhamento, todo um cuidado, né, de estar perto, de ajudar, mas a maternidade, inclusive, ela ajuda muito na recomposição da mente. Então, cuidar de uma criança passa a ser um fator restaurativo para aquela mente. Então, não há sustentação em afastar uma mãe de uma criança, de seu filho, porque a psicóloga, muitas vezes sem vê-la, ou quando vê, são sessões de 10, 20 minutos, escreve que ela é doente mental. As doenças mentais não são impeditivas da maternidade. Além disso, a gente precisa entender que a avaliação feita dessa maneira, com uma indução, com uma colocação permanente de dúvida em tudo que a criança fala, com um questionamento, com muitos episódios de copiar-colar que a gente encontra nos laudos, ou seja, um laudo, a gente encontra, né, o outro laudo absolutamente parecido, só se troca algumas coisas e às vezes essas trocas escapam, e já aconteceu de ter laudo em que a mãe ganha 2 filhos que ela não tinha. 2 filhos. Está lá escrito pela psicóloga que ela tem 3 filhos e ela só tem 1 filho, com nome e idade. E esses 2 filhos a mais são filhos de outra mãe que ela tinha feito o laudo e que ela copiou, colou. Então, não teve nem o cuidado de reparar de que tamanho era a família. Então, erros são cometidos grosseiramente, mas nada disso importa, nada disso é considerado. E é baseado nesses laudos que a mãe é afastada, que a mãe pratica o abandono dessa criança, porque para a criança a mãe o está abandonando. E a privação materna judicial se tornou corriqueira no Brasil. Uma vez alienadora, ela perde a guarda da criança, essa criança é entregue em sessões de tortura, porque elas são presas por policiais e são levadas para esse pai
de quem ela queixou, de quem ela descreveu o tal do piu-piu que cresce e que sai a gosma branca. E a mãe é afastada, é proibida de qualquer tipo de contato, porque ela é alienadora. Como se um comportamento emocional que fosse de uma mãe que quisesse realmente atrapalhar uma relação pai-filho, que esse comportamento fosse de altíssima periculosidade. Ela não pode ficar um minuto com aquela criança mais. Ela é afastada por muito tempo e, depois de muito tempo, ela volta a ser aceita, né, como visitante dessa criança. Os tempos entre o tempo da criança e o tempo da justiça são muito perversos. A diferença entre esses dois tempos é muito perversa, porque quando se marca uma audiência para daqui a 1 ano e deixa-se a criança continuar na casa do abusador, sob os auspícios da justiça, este 1 ano não se recupera mais. Quando os processos duram 8 anos, 12 anos, não tem mais infância. A infância acabou, porque a infância passa rápido. Mas a justiça não respeita isso. A justiça faz questão de que esse tempo seja muito elástico, muito retardado, para que a mãe desista, para que a criança se acostume, faça o processo de adaptação ao abuso sexual. Essas coisas são gravíssimas e têm graves consequências que precisam ser urgentemente mexidas, urgentemente modificadas. As crianças não podem continuar sob a tutela de pais abusadores ou pais violentos.